Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente continua a implementação do projeto Library, inspirado lá no repositório Library do usuário DDD by Example. Tem lá uma descrição de domínio sobre empréstimos e devoluções de uma biblioteca e tudo mais. Só que a gente vai continuar aqui na nossa jornada explorando a parte de testes. A gente já cobriu o fluxo principal com testes de unidade, que a gente tentou integrar ao máximo para colocar a aplicação, né, sempre para rodar o mais próximo possível da realidade. Mas mesmo lá, a nossa cobertura ficou em 50 e poucos por cento, né, que a gente cobriu várias branches de código, né, fez as combinações necessárias e tudo mais. Mas tiveram códigos, principalmente os códigos que eram chamados a partir do controller, que a gente não cobriu, dado o tipo de técnica, né, a variação do MCDC que a gente estava utilizando. E hoje o que é que vai rolar? A gente vai cobrir, né, a outra parte do nosso código com testes aí que a gente chama de sistemas, né, testes de API. Você decide o nome que você quer dar. Só que vai ser mais legal. Quando você olha para a pirâmide de testes, né, e para as combinações e para as técnicas de teste que existem, a grande ideia, pelo menos para mim, de tudo que eu entendi até agora, é que você maximize ali as combinações de todas essas coisas para criar realmente uma suite de testes que seja reveladora de bugs, que se aproxime da execução lá da realidade e tudo mais. Então, o que é que eu fiz aqui, né, para já te mostrar o código? Eu fui lá no módulo do Spring de testes que me possibilita testar os controllers. No controller tem uma parte muito interessante, além de todo o fluxo de negócio que ele dispara, tem todas as validações de entrada de dados, que geralmente utilizam anotações que estão prontas, por exemplo, da Bean Validation e algumas outras customizadas que eu, por exemplo, criei. O que é que eu queria? Se eu fosse fazer teste para verificar se as anotações estavam colocadas no lugar correto, né? Se elas estavam de fato validando, ia me gerar um esforço muito grande para conseguir colocar múltiplos valores ali, né, para exercitar. E aí eu juntei. Quero fazer testes de sistema que são mais próximos da execução real aí da parada. Só que para fazer esses testes, eu vou combinar uma técnica que chama Property Based Testing. Ou seja, eu vou dar várias entradas diferentes para exercitar, né, todas as validações ali, verificando que está tudo bem, né, todos os valores que estão passando deveriam passar mesmo. A grande ideia do Property Based Testing é, dado que você tem um fluxo ali que pode operar sobre vários valores, você quer exercitar esses vários valores para verificar se o seu cálculo, né, se a sua lógica realmente está funcionando, beleza? Então, olha só, eu vou aqui começar a mostrar o código, eu tenho que mostrar o código, e eu também já deixei aqui no meu terminal a sequência de commits para ir falando para você, né, tudo que eu fiz. Então, vamos primeiro aqui para o nosso código. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um teste para criar. Quando eu estou gravando e abrindo aqui o Spring, a tela do Eclipse ao mesmo tempo, de vez em quando dá uma lesadinha, né? Deixa eu me colocar aqui para o lado. Mas, bom, eu tenho aqui o meu controller test e eu quero testar, né, a criação de um novo livro. Aí aqui que entra a combinação. Eu utilizei um projeto que chama JQWiki. Então, deixa eu só mostrar aqui na tela para você ele aqui, ó. É esse daqui, ó. Não, esse daqui. Então, ele tem aqui, né, o GitHub dele, né, eu tô no JQWiki Spring aqui, rapidão, deixa eu só pegar aqui. Aqui é a integração dele com o Spring. Mas antes disso é importante mostrar o projeto mesmo aqui, né? Então, deixa eu só navegar aqui, que é o JQWiki Website. Então esse daqui é um projeto, né, escrito em Java que já tem integração fina aí com o JUnit 5 para você poder escrever, né, os seus Property Based Tests. E ele tem integração com o Spring aí também, né, no ciclo de vida do runner aí do JUnit que o Spring implementa. Então eu anoto aqui minha classe com JQWiki Spring Support, marco ela com Spring Boot Test, né, peço para ela configurar o mock MVC. Aí aqui eu recebi injetado esse mock MVC e olha que interessante, ó. Eu venho aqui e falo assim, ó, eu quero fazer, calma aí, eu falei, né, e eu não estava na tela, então deixa eu voltar aqui. Eu venho aqui, ó, anoto minha classe
com JQ Wiki Spring Support, Spring Boot Test para fazer as configurações básicas de teste aí, né, para levantar contexto e tudo mais. E autoconfigure o mock MVC para poder injetar esse mock MVC e fazer, né, simular aí, né, fazer as chamadas de API. Beleza? E olha que interessante. Agora, quando eu estou usando o JQ Wiki, ao invés de você botar um @test, nesse caso aqui, eu meti um @property. E eu quero que ele tente 100 vezes. E aí, ó, você vai configurando cada parâmetro. Então, eu quero que ele me gere títulos que tem alpha chars aqui, né? Então, tem os caracteres aqui. E o tamanho tem que ser de 1 a 255. Então, ele vai me gerar um monte de entrada de título, né? Com 1 a 255 com caracteres aí, né? Do alfabeto. Aí, para o valor, eu quero que ele me dê um range de big decimal de 1 a 100. E para o ISBN, aqui, né, eu teria que... O ISBN foi um caso à parte. Eu não achei um gerador de ISBN automático e eu não quis implementar um. Então, aqui eu aliviei a constraint da validação do ISBN lá na entrada. E a outra coisa é, eu poderia fazer... Ele tem uma possibilidade aqui, o JQ Wiki, assim como todo Property Based Testing, de você gerar os valores arbitrários em função de uma lógica sua. E eu dei aqui uma gambiarrada, né? O que foi que eu fiz? Eu não queria fazer isso, então eu pedi para ele gerar uma lista aqui de char com valores que eram únicos, com os caracteres únicos e de tamanho 10. E aí eu pego aqui, né, e junto esses chars para formar o meu ISBN. Eu crio aqui então o JSON do livro. Uma coisa que é interessante, né, dado que eu quero que a minha suíte de teste seja reveladora de erro, eu já estou aqui, né, a parte mais legal é que eu vou testar isso daqui contra vários valores, eu aproveito e faço uma brincadeira aqui, né, com o meu contrato. Eu sei que nesse momento é esperado um JSON com 3 propriedades, título, preço e ISBN. Então, eu uso aqui um mapa, deixando as propriedades como string, porque se em algum momento eu trocar o contrato lá, né, no meu DTO de entrada, que vai receber os dados, esse meu teste aqui tende a quebrar, beleza? Por isso que eu não considero realmente, né, interessante você usar o seu DTO aqui, porque senão você vai trocar lá o construtor, vai dar pau de compilação aqui no seu teste, você vai corrigir o erro de compilação, só que aí você pode se esquecer, né, que você vai ter que avisar para as outras APIs que você mudou o contrato e tudo mais. Eu sei que tem testes de contrato, por mais que eu não manje das implementações disso, mas de novo, né, a ideia é que você tenha um switch que revele o erro mais cedo possível. Se eu conseguir, né, já sacar que eu tenho que avisar alguém antes de rodar na fase XPTO o teste de contrato, melhor. Beleza? Eu deixei um sysaltinho aqui e ele vem aqui ó, e vai fazer o post para livros, o content type é JSON, o conteúdo é esse daqui. Deixei aqui um sysalt da resposta, né, para mostrar para vocês. E todos os testes aqui tem que me retornar 200. Então, eu vou rodar isso daqui especificamente, né? Vou dar só um pausezinho aqui, rodar e já volto com você, né? Porque fica meio lentinho quando eu tô gravando e usando o editor ao mesmo tempo. Aqui ele já rodou e olha que legal, ó. Como eu dei o sysalt ali, ele foi gerando aqui, ó, vários títulos de livro com um monte de valor aqui, um monte de ISBN, um monte de preço aqui diferente, tudo mais, um título de livro com texto grandão. Bom, gerou. Fez aqui as 100 tentativas, né? Checou as 100 vezes, tudo mais. E isso, gente, isso conversa com uma suíte de testes que você quer revelar os bugs aí o mais cedo possível, beleza? Imagina você tentando estressar quais eram os possíveis valores para você dar de entrada para o seu controller, para testar as validações e tudo mais. Você provavelmente não ia conseguir chegar, né, nesse nível. E aqui você configurou, escreveu um teste e conseguiu exercitar, né, estressar aí com um monte de combinação. Beleza? E o que é legal aqui, que eu vou avançar aqui no vídeo agora, né? Se você combina, então eu tenho um monte de teste de unidade que eu estou maximizando integração, né, com tudo que eu posso colocar em memória e tudo mais. Já estava dando uma cobertura legal ali para o nosso teste, uma cobertura pelo menos interessante, dado os pontos que a gente considerava mais importante. E agora, ao invés de você aumentar a cobertura,
fazendo teste de coisas como construtores, métodos tipo get, set ou qualquer tipo de método com uma linha só, que não tem nenhuma condicional, que não tem nenhum cálculo, que é só algum tipo de atribuição, você agora consegue aumentar a cobertura com testes de valor, testando um fluxo real do sistema, né, subindo na pirâmide, ficando mais próximo da realidade e testando com um monte de valor. Eu gosto de brincar aqui, né? A gente já está tentando incorporar muito o papel, né, o chapéu do QA, da QA, para o nosso ambiente, para o nosso fluxo de desenvolvimento. Né? Quando a gente fala desse tipo de cultura DevOps, ou Dev qualquer coisa depois aí, eu gosto muito disso, que é a sua habilidade core é de desenvolvimento. Só que você pode ser ótimo cliente, né? fazer com que seu código seja ótimo cliente de várias outras especializações que tem no fluxo de desenvolvimento do projeto. Se você faz isso daqui, provavelmente você está facilitando a vida de quem vai fazer, né, algum outro tipo de teste mais para frente na sua esteira, caso tenha esse tipo de papel no lugar onde você trabalha. Beleza? Só que aqui, né, eu fui tentando dar uma avançadinha para mostrar algumas outras coisas que tendem a ser legais aqui, né? Então só segura aqui que eu vou trocar um commit aqui, né, para mostrar para você outra coisa aqui. Eu já sabia, né, que eu ia... Calma aí, tá dizendo que eu tenho algum tipo de coisa... Oh, meu Deus do céu, calma aí. Git checkout, ponto aqui, deixa eu só agora fazer o checkout para a branch que eu quero. Beleza. Então, né, deixa... Aqui agora deu uma trocadinha, deixa eu dar só um refresh aqui no projeto como um todo. Eu tirei aquela parada do Eclipse ficar refreshando automaticamente. Quando eu estava gravando, estava me deixando tudo muito lento. Aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza, agora tá de boa. Então o que acontece, né? Uma outra prática quando você está fazendo esses testes de API, né? Que antigamente, quando você tinha menos APIs e mais criação do HTML inteiro do lado do servidor, já respondendo aí para o seu cliente e tal, a gente tinha um patternzinho para testes que a galera chamava de Page Object. Inclusive eu vou deixar aqui o link, né, para um post de Martin Fowler antigo, falando sobre Page Object e tal. No final das contas, como vocês já sabem, a minha principal linha de design é o CDD. Eu ainda não fiquei exercitando, né, como que a gente pode definir métricas para conseguir colocar limite de entendimento nos casos de teste. Estou experimentando ainda várias coisas para tentar formar uma ideia mais clara, na minha opinião, na minha mente aqui. Mas eu já sabia que eu ia querer fazer agora os testes dos outros controllers para lá no final eu queria fazer o teste do empréstimo, do fluxo inteiro do empréstimo. Então eu fiz aqui, né, me inspirei lá no lance do Page Object e criei aqui esse teste API, que é onde ele vai me facilitando aqui, né, seguir os passos aqui. Então, para criar um livro, eu recebo aqui os parâmetros, monto aqui o que eu tenho que montar e aplico aqui. Deixo esse meu Page Object acoplado com o Spring, né? Então, ele retorna aqui um Result Actions, justamente para eu poder fazer as minhas expectativas aqui, tudo mais, né? Na minha opinião, eu não preciso fazer uma abstração bizarra no sentido de muito refinada, sei lá, qualquer palavra, em cima dos Page Objects e tal. Só fiz a parte que deixo lá o código que faz o post, que define o content type, não sei o que e tal, isolado. E aí eu opero sobre o objeto do Spring, que já me dá a possibilidade de fazer os meus matchers aí e tudo mais. E aí eu fui, né, fazendo testes para os outros controles. Então deixa eu navegar aqui também para o outro commit aqui, que é o próximo. Então só um segundo. Aqui, né, beleza. Deixa eu dar só um refreshzinho. Deixa eu ver aqui se ele já pegou aqui. Deixa eu só dar um refresh aqui no Eclipsezinho da massa, rapidão. Um refreshzinho. Calma lá, que ele já vai... A tartaruguinha já tá andando aqui. Beleza. Então, ó, aí eu fui criando outros testes aqui. Então, por exemplo, eu também quero criar para o usuário. Então, eu vim aqui, ó, criei o controllerzinho de teste para o usuário.
E aí brinquei agora, aqui para o usuário, a criação do usuário só tem dois tipos de possibilidade, né? Padrão e pesquisador, e não tem nenhum tipo de validação ali de entrada, além dessas. Então, ao invés de utilizar uma property para fazer geração randômica, simplesmente eu queria testar com os dois valores, padrão e pesquisador. Aí eu usei o parameterizer de teste do próprio JUnit aí para conseguir, né, realizar as entradas que eu precisava. A mesma coisa eu fiz aqui, ó, para o teste da instância. Pam, pam, pam. O teste da instância também, eu precisava ter um livro antes, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um parameterizer de teste aqui, um CSV source para me dar aqui ISBNs e tipos de instância. Recebo aqui, ó, crio o livro a partir da minha API e depois crio a instância. Aqui uma coisa legal. A minha ideia, né, é sempre o quê? Maximizar as integrações para ficar o mais próximo da execução real que eu puder. Então, ao invés de eu chegar aqui, né, chamar um Entity Manager, gravar um livro no banco de dados com as propriedades e tudo mais, eu não faço isso. Se eu já tenho um caminho que eu ali crio o meu livro através da API, eu vou usar aquilo no meu teste. Eu quero maximizar a chance que quando alguma coisa troque no meu sistema, tudo quebre aí, tudo que precisar quebrar, quebre logo para eu já ver, para tentar fazer as correções antes que esse bug seja perceptível pela aplicação, né, ou pelo usuário, pelo ser humano, enfim, pela usuária que talvez esteja utilizando. Então eu fui utilizando isso daqui. Só que aí chegou no final aqui agora e eu queria fazer o fluxo master, que era o fluxo de criação de um empréstimo. Para criar o empréstimo, eu preciso criar livro, criar usuário, criar as instâncias. O empréstimo tem N validações ali, né? Então, só para lembrar aqui você. Então, quando você vem aqui para o empréstimo controller, ele tem aqui, né, umas validações que são, ó, além de validar, né, quando não tem erro aqui, ele tem que validar se o livro pode ser emprestado para esse usuário, né, porque o usuário que é padrão só pode pegar livro cujos exemplares aí sejam de circulação livre, beleza? Tem que verificar se o livro está disponível para empréstimo, né? Então aqui basicamente é verificar se ainda tem cópia, né, exemplar disponível para ser emprestado naquele livro. Depois tem que verificar se esse usuário que é padrão passou o tempo de empréstimo, porque todo usuário que é padrão tem que definir o tempo de empréstimo antes de pegar o livro. E o usuário que é padrão, ele só pode pegar no máximo 5 livros. Todo usuário, na verdade, aqui eu acho, só pode pegar no máximo 5 livros ao mesmo tempo. Então imagina fazer um teste de fluxo que cobrisse tudo isso. Você ia, assim, eu não ia fazer esse teste. O esforço, dado que ele poderia me retornar, para mim, não compensaria, eu não sugeriria, beleza? Provavelmente quem ia pagar para fazer esse teste? Alguém mais para frente, né? Caso você tivesse alguém algum tipo a área de QA, a galera ia fazer, né, várias combinações, né, ia estressar o seu sistema de outras maneiras, e uma das maneiras seria verificar tudo isso aí, tal, de novo, né? Tô aqui cobrando, beleza? E aí, o que foi que eu fiz? Falei, agora é o desafio master, né? Eu preciso criar esse fluxo utilizando o JQWiki aí, né, para facilitar a minha vida. Então, já troquei aqui o commit. Deixa eu dar um refresh aqui, só um segundo. Então, eu vou dar aqui um refreshzinho da massa. Calma lá, que tá rolando aqui o refresh. Beleza, acho que rolou aqui agora. Já apareceu para mim, né, o novo empréstimo controller teste aqui. Então, deixa eu abrir ele aqui para você, rapidão. Então, olha, na minha opinião, isso aqui é muito legal, confesso para você. Então, achei que o resultado ficou muito interessante. Então, eu vim aqui, né, marco agora que eu quero a integração do JQWiki com o Spring. Digo que eu tenho uma property aqui, né, deixei 10, mas poderia deixar 100. Beleza? E olha que legal, né? Agora eu venho aqui e falo assim, ó. Eu quero que você crie um livro, né? Um título de livro que vai ter de 255 caracteres. Eu quero que você crie um valor, né, de 1 a 100 aí. Quero que você me dê a lista de dígitos de ISBN. Agora eu quero que você gere tentativas, né, de 1 a 5 instâncias, porque tudo que é de 1 a 5 deveria poder
pegar empréstimo e quero que você me gere tentativas aí, né, de tempo de 1 até 60, que é de 1 dia até 60 dias. E eu venho aqui e mando bala, ó. Crio o SBN, crio o livro, né? Uso o teste API aqui para criar o teste API para criar o livro, pego o ID de retorno, a minha API retorna o ID, mas se me retornasse um JSON qualquer, eu poderia pegar o JSON aqui, né? Pegar esse cara, deserializar, catar o ID, enfim, você, dado o retorno da sua API, você poderia ter acesso aí o ID. Eu criaria aqui, eu crio aqui o usuário, né, que é padrão, beleza? Aí eu crio as instâncias com o número de instâncias que foi passado aqui no randomicamente, e aí para esse mesmo número de instâncias eu tento criar o empréstimo. E aí eu consigo fazer muitas combinações aqui, né? Posso estressar aqui quanto eu quiser e você testa um fluxo que é muito importante, que é o fluxo de empréstimo ali, né, da sua API. Conversa até um pouco com uma expressão que a galera já utilizou, não sei se ainda utiliza, né, que a galera chama de smoke test, que é quais são os fluxos mais importantes do seu sistema. Aquele fluxo você tem que tentar maximizar a chance dele estar sempre funcionando. Aí aqui agora eu vou subir aqui esse número de tries, vou dar um pausezinho aqui no vídeo para rodar a cobertura que ficou dado toda essa combinação. Se liga nisso. Calma aí. Pronto. Rodei aqui, né, toda a cobertura, ou todos os testes aí, né, de unidade, de integração que tem. Então você pode ver aqui no cantinho que levou quase aí 100 segundos para rodar, né? Então 1 minuto e 40 aí, só que tem um detalhe, né? Nesses 1 minuto e 40 eu fiz 100 testes de criação de livros, com vários valores diferentes. Nesse 1 minuto e 40 eu fiz 100 testes de fluxo de criação de empréstimo, e o console não me deixa mentir, ó. Olha aqui, esses empréstimos aqui, ó, sendo criados. Então, cria aqui livre, cria o tipo da instância, e cria o tipo do usuário, e cria o usuário, e cria as instâncias com 4, não sei o que, e vai criando tudo que precisa aí, beleza? Então, a gente criou um monte de testes, exercitando os múltiplos valores ali, né, que a gente pode receber talvez de uma aplicação cliente, sem contar os nossos testes de unidade. E de quebra, nem era. O objetivo não era cobrir, né? Eu digo, o objetivo é criar uma suíte de testes que seja reveladora de bug, beleza? Mas não vou ficar chateado que agora a gente tem 97% de cobertura, né? Quando a gente olha para o código fonte, aí a gente tem 98,5% das linhas cobertas dentro do nosso código. E a parte que é muito legal disso daí, gente, é que eu não forcei a barra para aumentar a cobertura. Eu não utilizei o objetivo, né, o índice lá tem que ter 90% de cobertura. Ele não me forçou, né, a ter um comportamento, não virou o que a gente chama aí, né, de um objetivo perverso. Por quê? Porque como a gente combinou estratégias aqui, né, então combinou teste de unidade com teste de sistema, a gente está utilizando aqui, por enquanto, né, boundary test para checar os valores de borda. A gente, nesse vídeo, né, usou bastante o lance do property based test para tentar randomizar vários valores que poderiam de alguma forma, né, quebrar as nossas validações, os nossos fluxos ali do sistema. Então a gente combinou técnicas para aumentar a possibilidade da nossa suíte de testes revelar bugs para a gente, beleza? E aí, né, nessa combinação, a gente aumentou a nossa cobertura. E no final, 1 minuto e 40 é bastante tempo? É bastante tempo, porque eu testei tudo aqui. A gente poderia separar o source folder aqui, né, de testes de integração e tudo mais, mas o que eu entendo aqui é que a gente está facilitando, né, está tentando descobrir o erro o mais cedo possível aí. E eu gosto de brincar, né, que a gente tá tentando ser o dev mais QA possível, beleza? Mas bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu vou mergear esse código aqui, tá numa branch separada lá do desafio da biblioteca que a gente vem implementando. Eu vou colocar, né, na branch principal aí,
Mas de toda forma, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você sobre isso, beleza? Era isso. Tchau.